Pronto. Eita, o povo já tá soltando fogo pro BBB. Escutei agora. E é por lá da tua casa, Eduardo. É hoje, é? É por É, aqui mesmo. é a final. Pois bem, vamos lá. O último capítulo é o capítulo 11, chamado Os Africanos no Mundo Atlântico do século XIX. É importante agora, esse momento que eu vou fazer com vocês de interpretação do título é muito importante, porque assim, ele diz respeito de uma forma abrangente tudo que vai se tratar no capítulo. E eu não vou abordar da mesma forma como os outros encontros que a gente teve, porque eu já nesse capítulo já tem mais de uma semana, e ele foi um pouco difícil para me entender, porque ele traz umas questões muito abstratas, assim, no meu entendimento foi muito fraco, entendeu? Eu não consegui absorver tudo igual os outros capítulos. Pois bem, vou escrever ele aqui para vocês, certo? Para vocês também dizerem as suas opiniões sobre esse título. Atlântico no século XVIII. Qual foi a primeira impressão que eu tive quando eu vi isso? Primeiro, por se tratar do último capítulo do livro, ele deve trazer algumas questões importantes trabalhadas no livro, certo? E mais, ele está falando... Peraí, eu quero fazer um negócio aqui diferente dos outros resumos, porque eu estou agoniado para terminar logo. Enquanto você vai explicando, eu quero ir fazendo o resumo. Pode continuar agora. Misericórdia, isso me dá uma pressão tão grande. Por que você disse isso, Eduardo? Diz essa coisa sofro muito. Justamente que é para você dar aquela calentada, ir mais devagar, que é para ir anotando as coisas. Ai, Jesus Cristo. Pois bem. Ah, deixa eu ver aqui quem danado é. Eu tô falando silencioso. Tá lá. Pois bem, já é de se esperar que esse último capítulo, né, o autor... O que é que o autor traz nesse último capítulo, né? Pontos importantes que foi discutido durante o livro. E mais, quando a gente lê os africanos no mundo atlântico no século XVIII, percebamos que o autor começa antes disso, né, no seu livro. Ele trabalha toda a trajetória, desde como funcionava a escravatura lá na África, de como era a estrutura e tudo, e a cultura, e como esses escravos vêm para cá, e como é que essa cultura, né, ela se dá no novo território. Então, como ele está se tratando dos africanos no mundo atlântico no século XVIII, ele já vai trabalhar o quê? Né? Vai tratar de uma maneira mais abrangente questões culturais, sociais e políticas dos africanos já instalados aqui nas Américas, né, no continente americano, certo? Então, por isso que eu achei ele meio abstrato, meio difícil de entender, porque ele fala tudo muito superficial nesse último capítulo, certo? Porém, eu vou colocar o meu resumo aqui do lado, porque assim eu lendo ele, eu lembro de coisa importante que o autor falou. Tanto é, para você ver que eu não entendi tão bem, que eu não grifei quase nada no livro. E geralmente eu grifava as coisas para me ler para vocês e já ir discutindo aqui com vocês. Mas bem, o que é que ele traz aqui nesse capítulo também? Ele traz a estrutura política e traz pontos importantes sobre o comércio, certo? Ele fala, por exemplo, retoma daquela questão de que lá na África a gente tinha 3 grandes portos de embarcações de importação de escravos, aliás, de exportação, né? E esses escravos vieram para cá através desses 3 portos. Eles são os principais, né? São os que são escritos e os mais importantes. Contudo, como o professor mesmo disse, tinha outros portos, até porque a gente sabe que havia, como que fala? Havia fraude de escravo, um negócio assim, né? Os escravos que eram exportados de maneira ilegal, certo? E é isso que ele traz. Ele fala muito da questão da exportação de escravo para a América. E aí, o primeiro ponto do capítulo é guerra, política e protesto. Escravidão na África no século XVIII. Como ele estava retomando a questão como que fala? Da exportação de escravos, certo? Ele vai trazer outros fatores que estão interligados a isso, né? Que são as guerras, a política, como ela funcionava, e os protestos. Pois bem, e as guerras já aconteciam no continente africano, isso a gente já sabe, né? E que era através das guerras que muitos escravos eram capturados e vendidos e exportados para outros continentes.
E aí, a política também está envolvida nisso, porque a escravidão na África, ela era, como que eu digo, juridicamente legal, né? Assim, tinha uma jurisprudência legal, não era fora da lei ter escravo, nem possuir escravo, nem escravizar uma pessoa lá no continente africano, certo? Bem como quando eles chegam aqui na América, né? É legal, a gente sabe que até mesmo na história do Brasil era legal se ter escravo. Era garantido por lei. Só depois de bastantes anos que essa história vai mudar. E aí, essas guerras, o pessoal revoltado, ele traz essa questão da revolta das populações, que vai acabar culminando nos protestos. Certas pessoas vão se revoltar, os escravos vão se revoltar, e isso é lá na África, certo? Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, que é um baita resumo para isso, para vocês. A trágica história das guerras civis do Congo, que provinham a América de tantos escravos no século XVIII, é um excelente exemplo da complexidade da escravidão. As guerras, que começaram com uma disputa de sucessão em 1665, tornaram-se mais ou menos endêmicas no século XVIII. Os candidatos rivais aos tronos, provenientes de diferentes ramos da família real, dividiram o país. Estabeleceram quartéis generais nas regiões montanhosas ou em outras regiões protegidas. É aquela questão, né, de que os escravos fugitivos se refugiavam para locais inóspitos ou formavam comunidades ao lado já de comunidades nativas. Isso foi discutido no capítulo 10. Vocês se lembram disso? Pronto, perfeito. Vou continuar aqui a leitura. E lutavam entre si frequentemente. Né? Que a gente tem aquela questão das traições que eu falei para vocês, né? Que às vezes o escravo traía o próprio escravo, às vezes o escravo, quando se refugiava para as comunidades nativas, os nativos devolviam os escravos para seus donos, porque eles eram fugitivos, exceto quando esses escravos, né, formavam comunidades em locais inóspitos, onde eles eram bastante violentos e não queriam contato algum com os nativos e nem com os colonizadores. Continuando. Os infelizes prisioneiros dessas guerras eram, na maior parte das vezes, vendidos aos comandantes ingleses ou holandeses, que dominavam os portos ao longo da costa do norte do Congo e aos portugueses de Luanda. Os capturados eram, em primeiro lugar, os soldados, e os muitos homens, mulheres e até crianças não combatentes que forneciam suprimento às caravanas e criados aos soldados. Então, eu quero que vocês percebam que nisso ele já resumiu aliás, diversos fatores que ele abordou no livro, né? Até porque a gente sabe que os africanos, eles passavam por um treinamento militar, os escravos sabiam se defender, sabiam lutar, sabiam guerrear. Então, tudo isso ele O traz. treinamento era a partir deles mesmos ou saía dos ocidentais? Não, o treinamento. Ora, se havia já essas guerras lá no continente africano, obviamente é de entender que os homens passavam por um treinamento militar. Né? E esse treinamento já existia dentro deles mesmos. Não foi algo inovado pelos europeus quando chegaram ao continente, certo? É claro que os europeus usufruíram disso, porque, como a gente deve se lembrar, né? Tinha aquela relação cavalo, arma, não, escravo, arma escravo e cavalo escravo, né? Que era a questão da cavalaria e da arma, só que não era necessário. Quer dizer, não foi tão usado pelos escravos, porque eles já tinham as próprias armas, tinham regiões que já tinham as próprias cavalarias, então eles já guerreavam antes de os europeus e os colonizadores chegarem, né? Isso foi algo já trabalhado em outro capítulo anterior. E aí ele também traz essa questão de guerra civil. Por quê? Quando essas tribos, esses reinos, esses estados estão guerreando, estamos falando de uma guerra civil, certo? E o que é que ele faz? Ele traz durante esse capítulo a questão da substituição do trono, né? Que aí vai surgindo outros reis, às vezes tem um xerife que quer ter mais poder, e aí vai acontecendo ao longo do período aquela segregação de território, às vezes a unificação de outros territórios que formam um estado maior. Então, tudo isso acontece durante esse período, certo? E aí esse capítulo todinho é basicamente um resumo de tudo que a gente já viu, certo? E aí ele traz uma outra questão importante, certo? Que é o conceito de guerra. Peraí, deixa eu tirar uma dúvida. Pelo que eu estou entendendo até agora, por ser um resumo,
Thornton vai tratar, ou pelo menos da parte da compreensão de que tudo que os africanos passaram e de tudo que vieram a construir, seja simbolicamente falando, literalmente falando, transformou isso numa cultura deles aqui. É isso? Na verdade, ele vai mostrar, ele vai fazer um aparato geral da cultura africana, da estrutura política, das guerras, de tudo. E no final, ele vai falar de como isso se deu, como isso se consolidou no continente americano, né? No continente americano. Como a gente sabe, os africanos não estavam mais no seu ambiente, né? Como é que eles vão se estabelecer aqui? Como a gente sabe, muitos fugiram e formaram as próprias comunidades, outros, né, ficaram submetidos ao sistema. Eles usaram o que tinham de disponível para poderem fixarem a sua cultura. E como a gente sabe, não surgiu uma cultura igual à da África e nem igual à nativa, certo? Surgiu uma nova cultura diferente entre essas duas. Né? Como a gente já viu naquele outro capítulo 10 também, que foi debatido sobre a cultura africana, a gente vê que não surge uma cultura igual à da África, até porque eles não estavam na África, não tinham a mesma comunidade, a mesma estrutura, a mesma política, era tudo diferente. Eles estavam em uma outra realidade. Então, o que, é que eles poderiam fazer? Adaptar aquilo que poderia ser adaptado. E aí eles adaptaram e criaram uma cultura que não é igual à da África e nem igual à nativa, e sim diferenciada, um tipo de africanidade. Certo? Como, por exemplo, Ei, deixa eu ver aqui, você falou isso aí, que não é nem uma nem outra. Eu estava vendo por fora quando eu estava pesquisando as coisas para fazer o meu ensaio, porque obviamente eu não estava pesando só o foco, né? Estava pesando sobre a cultura africana. Então, já que não é nenhuma nem outra, a gente poderia considerar esse tipo de cultura que você falou, eu vou utilizar o termo que eu vi nos artigos, que é uma cultura neo-africana. tecnicamente sim, porque neo vem de depois, né? Né? De novo. Mas que, não só de novo, mas que depois, né? Então, assim, Ah, eu não sabia não. não é uma cultura que é igual à da África, né? E nem é uma cultura que surgiu quando os colonizadores estavam invadindo a África. Até porque, se surgisse, não seria chamado de Del, como você disse? Neo-africanas. Pronto. Aí, isso é uma nova cultura que surge, sobretudo porque quando ele está falando disso, ele está abordando uma questão mais de religião, né? Daquela questão de que não foi tão imposto assim a religião católica, aliás, a religião cristã para os escravos, porque os escravos já haviam tido esse tipo, só que em outras nomenclaturas que eram muito semelhantes à catolicidade, à cristandade aqui na América e na Europa. Então foi muito fácil para eles aceitarem aquilo, né? E aí, a partir disso, a partir das danças, a partir do modo de vestir, a partir das linguagens, certo? Surgiu uma cultura que nem era igual à da África, porque, por exemplo, na África a gente tinha várias línguas, certo? E era mais, assim, apesar de haver os contatos entre esses povos devido ao comércio de escravo comércio de escravo e comércio de tecido dentro do próprio continente, foram mais fácil para eles se comunicarem quando todas essas pessoas de diversas localidades se encontravam lá nos barcos, né, nos barcos onde carregavam esses escravos lá para aqui para a América, e como eles estavam unidos e estavam em um mesmo ambiente, no mesmo espaço, onde tinha africanos de várias localidades, foi fácil, relativamente, para que eles estabelecessem uma linguagem mais única, né? E aí, isso já faz surgir essa diferença, né, que a gente tem na América. Uma linguagem única, e lá na África ainda a gente continua tendo essas várias linguagens. A gente tem um modo de vestir diferente, porque as mesmas roupas que eles usavam lá não eram tão disponibilizadas aqui no continente, né? Até porque eles viviam somente por trabalho exploratório, e não por... Então, essa questão aí cultural, uma cultura que você disse que a gente pode utilizar a nomenclatura neo-africana. Eu estava pensando aqui naquele negócio que a gente estava até dizendo a Val, sobre a cultura africana que a gente conhece, é o que a gente foi exposto, né, a ela durante a nossa vida. Essas culturas, então, talvez seriam culturas neo-africanas e as culturas africanas, de fato, seriam diferentes daquilo que a gente considera como elas. Pode até ser sim, porque como o próprio livro... É porque, assim, o livro não traz essa nomenclatura, certo? Por isso que eu estou Ah, meio um pé atrás de dizer, Eduardo, use, porque se você usar, o autor não fala essa palavra, você está fazendo um resumo do capítulo.
Mas será assim, você pensando, só o seu achismo, acha que dá para utilizar o termo neo-africano? Eu acho que dá, com certeza. Sabe por quê? Porque o próprio autor diz que surgiu uma nova cultura que nem era igual à da África e que nem era igual à nativa, né? Uma cultura diferente de tudo, uma cultura única. E aí aqui ele vai abordar essas questões. Essa cultura não era única por quê? Em quais sentidos? Em quais quesitos? E aí ele mostra no capítulo 10. E aí, assim, é possível dizer que isso gerou outras... isso abriu caminhos para o surgimento de outras variáveis dentro dessa cultura, que é as diversas que a gente tem hoje, certo? Sim, sim. Pronto. Ele traz, vou ler aqui continuando, certo? As guerras e o banditismo resultaram na vida de grandes quantidades de escravos, enquanto os vencedores devoravam o país, como se dizia na região. O que é que ele traz aqui também? A fraude, a corrupção, no sentido do comércio de escravos, certo? Porque ele diz o seguinte: esses governantes que estavam no poder. Eduardo, você pode ligar o seu microfone? É o ventilador, né? É, esses escravos, esses governantes que estavam no poder, não é muito diferente do que hoje no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil, a história política do Brasil é marcada, né, por governantes que, quando assumem o poder, veem apenas o benefício próprio, né? E não de fazer aquela questão de representar o povo, de se doar às causas sociais, mas sim de benefício próprio, de usar, por exemplo, o dinheiro público, de usar as vantagens, né, dos cargos para benefício próprio. E isso não foi tão diferente lá na África, certo? Mas é claro que não no sentido de presidente, dessas coisas, porque não havia. Mas, por exemplo, os reis, os governantes, usufruíam do direito do poder para benefício próprio, certo? Isso o autor traz em seu capítulo. E não, e você pensando isso mais na esfera da família, porque assim, quem sucede o rei é o filho do rei, né? E aí quando você pensa nisso, ele traz que, por exemplo, havia as próprias ganâncias dentro da família. Porque, às vezes, um filho queria assumir o trono, mas, porém, o pai ainda estava lá. Aí ele poderia tramar uma forma de matar o pai e assumir o trono. Ou, se não, se ele fosse mais influente como o próprio pai, ele poderia criar uma guerra de segregar e criar o seu próprio reino, entendeu? Como também isso não acontecia somente dentro da família, poderia ocorrer entre reis e governantes, entre xerifes, por exemplo, um xerife que exercesse bastante influência e em algum momento eles discordassem do rei, e essa discordância, né, o motivo dela fosse tão impactante, ele poderia sim já confrontar os poderes, né, o poder do rei e o poder do xerife, e aí eles poderiam guerrear até a segregação do território. E aí eu volto atrás essa questão de tanto haver segregação do território, como também haver guerra de unificar o território, certo? E formar os estados. Além disso, além dessas guerras, tem a questão do banditismo. Davi, peraí. Não tem nada a ver. É que eu lembrei disso aqui. O menino que você deixou entrar no grupo era grupo de qual disciplina mesmo? Eu acho que ele é ele é de Brasil 2. O nome dele é Luan. Mas eu acho que é o mesmo que fala em medieval, não? Não, é o que eu quero saber. Você deixou ele entrar aonde de Brasil? No grupo de No, vocês fazendo o quê? Na videoaula? não, que a videoaula já tinha feito, né? E qual foi? O mapa? Homem, eu só fiz assim, eu vou colocar o seu nome no mapa. Pronto, e só coloquei. Mas só tinha você e a Ana Júlia no mapa? Só, em todos os trabalhos do Ah, Brasil. tá. É porque eu pensava que tinha 3 e você ia botar mais um, sendo que não podia. Porque eu pensava que ia ficar 4. Não, porque assim, o nosso grupo não é 5, ó. Eu, você, Ana Júlia, Valdelei e É, Raniel. Se vocês três já formavam o grupo, só sobrou eu e ela. E assim, eu ia, né? Porque assim, eu sou muito chata para fazer trabalho, Eduardo. Eu gosto das coisas bem feitas. E se eu, por acaso, pegasse alguém que é chato ou que não quer fazer as coisas direito, eu é mesmo já ia verdade. confrontar. Era mais fácil que eu saísse do grupo e dissesse, pois pronto, você vai fazer sozinho, porque eu vou fazer o meu sozinho agora. Porque eu faço os trabalhos para ganhar 10. Eu não quero tirar nota baixa e me tirar 7. Eu acho Eu que faço os trabalhos para passar. mas você faz para passar, mas você não almeja tirar uma nota alta, não? Não, eu faço assim, com o melhor que eu puder fazer. Se aquilo ali for bom. Justamente. Mas, por exemplo, eu sabendo que eu me esforço muito e
que eu quero muito fazer uma coisa daquele jeito, porque eu sei que vai dar certo, uma pessoa chega dizendo, não, vamos fazer somente isso, que já é o suficiente para passar. Não, Aí aí eu não vou não. fazer trabalho com esse tipo de pessoa. É por isso que eu nem me preocupei em chamar outra. Aliás, eu chamei, sabe quem vai fazer? Jussara. Mas ela nem me Foi mesmo. respondeu. Nossa. Não me respondeu, não. Aí, pronto, aí esse Luan veio falar comigo. Eu digo, ó, cara, é o seguinte, eu já fiz tudo, já tem mais de 3 semanas, como você sabe, né, Eduardo? Já tem bastante tempo que eu fiz. Ou dois, se Val tivesse pedido antes. E o problema é que ele veio falar comigo ontem, para tu ver. Oi? Meu Deus. Aí o que Mas aconteceu? aí foi coisa dela, porque eu já tinha dito a ela que ia fazer a prova. Aí o que foi que aconteceu? Ele pegou, né, falou assim, cara, me chamou, ele nem pediu para voltar mandando porque ele não sabia. Ele me chamou para fazer o mapa conceitual com ele, né? Aí eu disse, não, já tem um grupo da eu e uma colega minha, mas a gente já fez isso, já tem muito tempo, já tem Ei, é um bastante. negócio aleatório, né? Tipo, do nada uma pessoa chega mandando mensagem pra tu. Adivinha quem foi mandando mensagem pra mim recentemente também? Foi nossa monitora. Nossa monitora, ixi, uma monitora mulher. Ai, esse é o nome dela. Pera. Isadora. Isso. E aí? Mandou mensagem pra mim pro negócio da cadeira de Paraíba, que ela não sabia exatamente o que era pra fazer. Perguntou se eu já estava em algum grupo pra poder fazer com ela. Eu digo, ó, infelizmente já está fechado. Mas enfim, né? Super aleatório. Então, aí pronto, aí ele pegou e veio falar comigo, né? De primeiro, me chamou para fazer, eu já disse, não, já tem um grupo, já fiz o trabalho, já tem várias semanas. Aí ele falou, então tá bom, então, é porque eu não sei fazer mapa conceitual, tenho muita dificuldade, eu não entendo nada desse texto, e eu também faço parte do PIB, e estou muito ocupado, cheio de trabalho, atolado e etc. Eu disse, cara, eu também já passei por essa situação. E eu passei literalmente uma semana sem dormir, só fazendo esses trabalhos, somente com a Só preocupação quem de estar. viveu com o Davi sabe a veracidade disso. Justamente, aí eu disse, pronto, mas eu já fiz EDT. Aí pronto, como eu queria ajudar ele, eu tinha como ajudar, porque assim, você já tinha formado um grupo, e eu estava sempre assim, uma pessoa faltando, não que eu sentisse falta, porque eu não conseguia fazer os trabalhos, mas eu podia ajudar, né? Aí eu disse, então eu vou falar com a Ana Júlia, apesar de que eu sozinho fiz todos os trabalhos, os 2 trabalhos. Aí eu disse, Ana Júlia, a gente pode colocar o nome dele? Aí ele disse, pode. Eu disse, pronto, aí eu fui falar com ele, eu disse, a gente pode colocar teu nome, manda seu nome completo aí, por favor. Aí ele mandou e eu coloquei no trabalho. Entendi. Pode voltar agora, vamos voltar. Deixa eu só ver um negocinho aqui, tá? Pronto. Porque, ó, já faz, Eduardo, você sabe que já faz, ó, hoje já faz mais de uma semana que eu fiz esse site. Eu acho que faz 2 semanas, se não me engano. E Eduardo e Matheus, Matheus Eu, já... Matheus e Isabela estão demorando demais para gravar essa aula, gente. É uma aula sobre revolução industrial. Assim, para Eu acho que é porque eles estão ocupados com as outras coisas das outras cadeiras. Eu só tô pagando uma com o Matheus, que é Paraíba, mas a gente já fez o negócio. ele está pagando moderno. Pronto, aí eu poderia dizer a você, não, é porque Matheus está ocupado fazendo o negócio do trabalho de Paraíba, mas Paraíba não é não, porque a gente já fez. Mas, enfim, eu entendo, né? Mas o problema é que, assim, se eles deixarem muito para cima da hora, eu ainda vou ter que editar tudo. Eles não vão editar o vídeo tudo prontinho para mim. Eles só vão gravar as partes deles, as partes pequenas, que eu vou ter que editar, juntar, colocar os slides, né? Fazer igual aquele que eu fiz de Moderna, na primeira avaliação de Moderna, e aí para editar, postar e colocar no site. Assim, o postar e colocar no site é coisa de 10 minutos. Mas o editar é que é o difícil, porque o notebook não presta para editar, ele trava muito. E eu demoro um dia todo para fazer uma edição. E aí, né, eles podem Meu cuidar logo para Deus. me poder me livrar. Tá bom. Ei, mas deixa eu perguntar. Rosilene já marcou a data para a segunda, não, né? Já tem lá no cronograma, tudo certinho, só que eu não olhei, não. Ai, meu Deus. Mas não é para o final, né? Ana Júlia disse que era para semana que vem. What? Já para entregar o vídeo de coisa? Mas ainda nem tá no final do período, ela só tem mais uma nota desgraçada. Oxe, foi a Ana Júlia que disse, se eu não me engano, já é para entregar semana que vem. Ela disse, tá bom, Meu então. Deus, velho. Eu vou olhar, não tem, eu vou fazer isso agora, espera. Porque eu acho que não tem condição, não. A gente tá ainda. Semana que vem vai ser antes da metade do mês. E ela só tem mais uma nota.
Abrindo aqui. Vou olhar aqui, viu? Entrega da... Pronto, achei. Ah, é verdade, está marcado para a semana que vem, dia 15. A semana que vem, Meio para entregar. a semana que vem, ó, a semana que vem, se eu não me engano, termina no dia 15 mesmo. Quer ver? Deixa eu olhar aqui o calendário. Toda certeza, porque assim, dia 6 é uma sexta, né? Ou aliás, uma quinta. Dia 6 é quinta. Ó, dia 15 é sábado. Mais conhecido como depois de amanhã. Dia 15 é sábado da semana que vem. Mas, meu Deus, doido. Tem esses dias tudinho ainda, tem praticamente, ela podia deixar para outra semana ainda. Poderia, né? Mas ela já está aqui, ó. E nem vai Enfim, entrar. Rosilene sendo Rosilene, voltemos aí. E é engraçado porque mesmo depois da entrega da avaliação, né, que vai ser referente sobre os textos anteriores, ela ainda botou três textos, ou seja, teremos 3 aulas. Para depois que terminar. Sim, Mas ela jura o pessoal vai assistir essas aulas depois de entregar a segunda. eu posso até assistir, porque assim, o texto que eu li foi necropolítica, né, que está depois dessa segunda avaliação. Mas depois que eu fizer essa segunda nota, eu mesmo assim, não vou encarar com Eu não tanta vou assistir mais nada, não. seriedade, né? Eu só assisto, Adão, porque eu fico pensando, caramba, a gente tem que ver que quem vai se prejudicar no final de tudo é nós, né? Porque É é a a nossa gente. emoção. E aí, se eu achar algum texto interessante, aí eu vou ler. Mas eu não vejo necessidade de colocar mais textos depois de todas as avaliações. Diga aí se não faria mais sentido ela deixar para a gente entregar um dia antes do período acabar, porque aí ela já teria pegado todos os textos e pronto. Porque depois que ela tivesse discutido os textos tudinho, ela poderia assistir às avaliações, né? E aí dizer, ó, quem reprovou foi tal pessoa, quem passou foi tal. Quem reprovou tem até o final do período, agora, das finais, para poder entregar outro. Ah, meu Deus, enfim, Rosilene. Pois é, né? Mas enfim. Eu mesmo não faria dessa forma, não, tem? Faria não, porque assim, tem muito texto, ela debate muita coisa, tem coisas que são interessantes e fáceis de entender, mas tem coisa Eu só que. peguei essa aí de Foucault que eu falei para você ontem, porque eu estava totalmente sem ideia e lembrei que Foucault falava sobre isso. Tem até o texto dele, História da Sexualidade, então eu vou fazer logo disso. Na verdade, ele não é só um, não. Na verdade, não, é 5 volumes, eu acho, né? Da Eu sexualidade. não sabia disso, mas tá bom. Inclusive, assim, eu pretendo muito, tu tem que comprar vários livros no futuro, mas só depois que eu mandar ajeitar meu quarto, né? Porque eu tenho duas caixas de livro aqui no chão do meu lado que tá esperando eu comprar uma estante. E eu só vou comprar mês que vem. Ixi, pronto, que chique seria Davi dando a aula com a estante de livros atrás. Aí sim estaria completo o professor. Mas aí eu tô ficando feliz porque, assim, esse período a gente já vai vendo 4 livros, certo? A gente tem muitos livros em teoria, só que eu não vou ler todos eles, né? Mas, Se por você exemplo, tivesse pagando o Paraíba, você já teria lido 2 ou mais. é sério? De quantas páginas? Bem curtinho, porque não é livro literário, que vai falar sobre questões de escravidão e esses negócios, mas eu tenho certeza que você adoraria ler Menino de Engenho e Fogo Morto, de José Lins do Rego. Você sabe o que foi que eu percebi? Ó? Tá vendo esse livro aqui, O Príncipe, de Maquiavel? Ele é uma edição de bolso. Aí eu fui procurar os outros. Um bicho desse tamanho, que bolsa é esse? Edição de bolso significa que é uma versão compacta do livro. Só que aí eu fui olhar e não é uma versão compacta. Sabe por que não é? Porque Eu percebi. todos os outros disponíveis que tem na biblioteca virtual são 120 páginas também, igual a esse. Aí eu disse, não tem diferença entre ler esse e a versão do bolso, então eu vou ler esse daqui mesmo, que eu posso imprimir. Aí eu passei o dia todo tirando print e editando, para poder depois transformar em Ah, papel, meu para poder Deus. imprimir e encadernar, para fazer o trabalho, né? Do mesmo jeito, eu tive de fazer com esse daqui, de medieval, porque para me encadernar assim, ele mandou as 2 páginas em uma. Então, quando eu imprimi, ficou um cabaré, não tinha como encadernar. Aí O cabaré. eu tive que cortar cada página e botar cada página para uma folha, cada página para uma folha, para depois transformar em PDF 255 páginas e imprimir novamente em encadernar. Aí tá aqui, eu adorei o formato. Aí Mas assim, tá bom, vamos voltando, que não terminou ainda. tá Eu vou certo. até desligar o microfone. Aqui. Aí, além dessas guerras, ele traz, Eduardo,
Pode voltar, foi mal que eu tava conversando aqui. Pronto. É o seguinte, além dessas guerras, ele traz também o banditismo, certo? Isso é importante, certo? Esse conceito que eu estou dizendo aqui, ó, eu já falei das guerras. Aliás, eu falei do comércio de escravo, da estrutura política, né? E agora estou entrando no banditismo. Anotem essa palavra, que é importante, certo? Banditismo. Banditismo. Por que ele é importante? Anote não, eu já estou fazendo, só vai. Certo? Ele trazia esse banditismo por quê? Acontecia, aliás, era banditismo no sentido literal da palavra mesmo, de bandidos, de roubo, de saques. Então, assim, havia os saques nas casas dos reis, certos bandidos que roubavam as coisas, bandidos que roubavam escravos, e aí acabaram por roubar as riquezas do reino. Por que riquezas do reino? Porque as riquezas do reino estavam mais concentradas dentro da casa dos reis, né? Assim, as casas cheias de ouro, cheias de objetos, objetos, como eu digo, objetos importantes. E aí eles roubavam, e havia esse banditismo. E o banditismo prejudicou muita coisa, né? E aí, e também fortalecia, ou fortalecia não, impulsionava ainda também as guerras. Porque, por exemplo, se fosse um bandido de um outro reino que roubasse um outro reino, ele acabaria por fomentar aquela guerra que já estava acontecendo, certo? E aí ele traz que ele fala muito dessa questão de banditismo, da guerra. Olha só o que ele diz aqui. A guerra, a captura e a venda de escravos eram realizados pelos mais poderosos e nem sempre eram apoiados ou aceitos pela maioria da população. Então, vejamos, a gente já tem as guerras que estão acontecendo, a gente tem o banditismo, e além do banditismo, temos aquela questão da captura, né? Que ele traz logo no começo do livro, a captura de escravo, a venda de escravo. E lembrando que a venda de escravo ela não acontecia só de modo legal, mas também era uma fraude, porque muitos escravos eram vendidos, eram exportados de maneira ilegal, né? Então, tudo isso foi acontecendo com e sem o consentimento da população. E quando é como se fosse uma espécie de governo, que nem, por exemplo, a Venezuela, né? A Venezuela que o governo autorizou fazer uma chacina no meio da rua. Acho que foi a Venezuela. Sabia, não, Eu não tô filho? sabendo disso, não. Deixa eu colocar aqui agora, viu? Vá, depois deixa eu te falar, meu filho. Meu Deus. Eu fiquei sabendo como é, na Chechênia, que ainda existia campo de concentração. Agora isso aí não. Não, na Venezuela foi o seguinte: o governo criou uma nova taxa tributária, o povo protestou e o governo deu ordem aos policiais de matarem os protestantes. E aí os policiais saíram no meio da rua matando todo mundo. Uma chacina aconteceu na Venezuela. E isso aconteceu essa semana, aconteceu ontem e hoje também. Então, assim, é um direito, é uma coisa de privação, né? Você está privado de reivindicar os seus direitos. E aí o governo venezuelano está matando todo mundo. Se você estiver no meio da rua protestando contra essa medida do governo, você vai levar um tiro de maneira legal, porque o governo autorizou que os policiais matassem os protestantes. Pare de falar de um jeito engraçado, Davi. Davi falando de uma coisa trágica, falando, se você não fizer, você vai levar um tiro. Mas é desse jeito mesmo. Foi nesse modelo. Eu pensei que você tinha visto. Eu também, meu Deus. É capaz de, quando for na sexta-feira, Rosilene falar disso. Sabia? Muito capaz. Será que vem aí? Ó, oh, tá por fora. Aí vai ser uma oportunidade, né? Porque como eu vi isso, aí se eu puder falar, eu vou falar, né? Para ver se ela. Enfim. Aí o que é importante aqui? A gente se atentar a isso daqui, ó. A guerra, a captura e a venda de escravos eram realizadas pelos mais poderosos e nem sempre eram apoiadas ou aceitas pela maioria da população. O que é que você faz quando você não tem o consentimento? Quando você toma certas atitudes, você sendo o governo, o governador, o rei, e toma as suas medidas sem o consentimento da população, você está alimentando uma revolta, uma guerra, né? Assim, se você faz algo que a população não concorda, é normal que a população se revolte.
e que ela se manifeste, como, por exemplo, aconteceu na Venezuela, né? Então, assim, quando ocorrem essas manifestações, aliás, esses são os fatores que culminaram nas manifestações, certo? Culminaram nas revoltas que aconteceram, nas revoltas sociais lá na África. E aí, o que é que essas revoltas impactaram? Elas, por exemplo, faziam de tudo para tirar o rei do poder, faziam de tudo para diminuir o poder do rei, faziam de tudo para assegurar os seus direitos e daquilo que a população achava que era certo, certo? Era isso que acontecia. Como, por exemplo, ó, eu vou ler uma parte aqui do meu resumo para eu poder salientar com você. Até agora, para você entender, tá bom? No último capítulo, Thornton traz à tona pontos importantes sobre o comércio de escravos, abordando as guerras que aconteceram dentro do continente africano no século XVIII, bem como mostra a forma de como a estrutura política, que é o que eu já falei, relaciona-se com esse comércio, né? Que era a questão de você exportar escravos tanto de maneira legal quanto de maneira também ilegal, e que era legalizado na África. E que essas guerras, juntamente com o banditismo, este último englobava diversos fatores, como, por exemplo, o usufruto do poder para benefício próprio dos governantes que lucravam com a venda de escravos capturados em guerras, entre outras formas. Resultava no descontentamento da população, culminando em revoltas e protestos, sejam em grande e pequena escala. Certo? Agora eu estou lembrando de um ponto muito importante. Porque várias vezes essas guerras eram fomentadas? Porque nas guerras você tinha captura de escravos. Certo? E quando você captura muitos escravos, você tinha uma riqueza. A riqueza da África era o escravo. Né? Então, assim, era como se você tivesse uma mina de ouro ambulante nas cidades. Você está compreendendo? Uma mina de ouro ambulante que estava ali esperando ser atacada e ser capturada e ser vendida. Por isso que muitos desses governantes guerreavam, porque queriam esses escravos, queriam essa riqueza. É por isso que no capítulo eu fala, governantes que governavam para benefício próprio. Porque a população foi percebendo que essas guerras, algumas vezes, ou aliás, várias vezes, não eram travadas de maneira justa, mas sim porque o governante queria riqueza. E a riqueza estava onde? No outro reino. Estava na guerra. Se ele guerreasse, ele capturava o escravo e tinha sua riqueza, porque ele vendia o escravo, e o escravo era valioso, a escrava era riqueza. Você compreendeu? É isso que fomentou as revoltas. Peraí, deixa eu entender, deixa eu só pegar aqui essa questão. Então, talvez nessa parte do livro, além de trazer toda essa questão resumida, Thornton não vai falar dos escravos só como uma parte da economia, como alguma pessoa, aliás, como um ser que tinha valor, mas também sobre a importância deles como os humanos na história dessa sociedade. Sim, porque você veja, ele começa trabalhando primeiro o comércio de escravo. E o comércio de escravo é oriundo das guerras, né? Porque você tem captura os escravos da guerra, né? E além das guerras, você tem outras maneiras, mas as maneiras que mais rendiam escravo eram as guerras. E aí os governantes ambiciosos, né, começaram a travar essas guerras não por uma causa justa, né? Por assim, você tem um motivo para guerrear com a pessoa, um motivo justo, então vamos guerrear para manter a justiça. Mas não, esses governantes guerreavam porque eles compreendiam que o escravo era riqueza. E eles compreendendo isso, era como se uma cidade, um reino, fosse uma mina de ouro ali que estava esperando ser atacada, entendeu? E essas guerras, elas aconteciam em grande e em pequena escala, certo? E aí, o que é que acontecia? Esses escravos, quando eram capturados, quando eles eram capturados, muitas vezes não era para ficar no continente e de trabalhar para o reino, de servir o reino que capturou, mas sim para vender. E aí a população compreendeu que isso era criado, propiciado por motivos de ganância, que esses reis não estavam cuidando do reino como deveriam, não estavam administrando como deveriam. E aí isso foi também um pontapé para que surgisse as revoltas, surgisse os protestos, surgisse as manifestações, tá certo? E aí era contra isso que essas manifestações se manifestavam, contra esse tipo de governança. E aí, mais à frente, deixa eu ver o que, é que ele traz mais aqui.
Ele diz à frente: a lealdade à nação e à propriedade fundiram-se na formação das maiores e mais duradouras comunidades de escravos fugitivos. O que é que ele diz aqui? Que se você tem um governante que governe de maneira justa, que seja fiel ao seu povo, o povo também será fiel a esse rei. De modo que, quando for necessário, defenda o trono do rei, lute pela consolidação do reino, e não para segregar, né? Não para separar, e sim de manter o nível. Então, assim, se o governante fosse fiel ao povo, o povo também seria fiel ao rei. Isso significava dizer que esse reino duraria por bastante e bastante tempo. E isso também seria visto, né, lá nas Américas, na exportação. Porque se você pega um povo que é fiel ao rei, por exemplo, suponhamos que nós da cidade de Pombal somos governados, de fato, né, somos administrados por Vericim, certo? Mas Vericim não foi capturado, quem foi capturado fomos nós. Se a gente tem lealdade ao rei, tem lealdade ao Não grupo, duvido que seu prefeito fizesse isso com a gente mesmo, botar a gente para ir no lugar dele. se a gente fosse capturado e nós pertencendo a um grupo próprio, a um coletivo, né, e fôssemos para outro local, provavelmente nós seríamos fiéis a nós mesmos, né? Nós uniríamos e decidiríamos se a gente iria fugir, se a gente iria consolidar uma comunidade de escravo fugitivo, e por isso que era importante, certo? Isso também a gente vê já aqui nas Américas. E aí, no último parágrafo desse capítulo, ele traz um resumo de tudo, certo? Eu vou ler aqui. O século XVIII, portanto, testemunhou um grande fluxo de importação de escravo da África, estimulado pelas guerras e o banditismo, ao mesmo tempo incitando-os fatores esses que levaram à escravização. Essas novas levas de escravos, em números sem precedentes num curto espaço de tempo, permitiu a criação nas Américas de muitas culturas neo-africanas. Olha, você pode sim usar o termo neo-africana, certo? O que é que ele quis dizer com isso aqui? Teve um período da exportação, que, como a gente viu, que chegou naquela questão, né, que eu fiz assim, de linearidade, e que teve um aumento súbito de exportação, e que nesse período, nesse curto período, a África chegou a demandar muitos e muitos e muitos escravos, né? 2.500 escravos por ano, por exemplo. E aí ele fala o seguinte: essas novas levas de escravos, em números sem precedentes, num curto espaço de tempo, permitiu a criação nas Américas de muitas culturas neo-africanas. Ele chama neo-africanas porque elas nem seriam nem iguais às da África, e nem uma cultura igual à nativa, né? A cultura europeia, promovida por muitas ações, que denominaram a vida cultural dos americanos africanos no século XVIII. Dos crioulos, descendentes de africanos e de seus ancestrais, vieram os crioulos afro-americanos com sua cultura e lugar próprio no sistema maior. As famílias crioulas, as igrejas e outras organizações, por fim, substituíram a nação como a primeira célula de comunidade centrada no escravo, embora conflitos significativos tenham separado os americanos africanos dos crioulos durante o processo. Uma coisa que eu deixei de dizer aqui para você é a questão o conceito de nação, né, que o autor também trabalha muito, certo? Ele traz o conceito de propriedade, certo? Do escravo como propriedade, e também aquela questão de nação. E nação não no sentido de território, né? Acho que a gente já viu isso nos capítulos anteriores. Que a nação, o que definia a nação não era o território, até porque o território era público, por assim dizer, né? Era pertencente ao Estado. Então, você não tinha uma nação, porque a propriedade privada era o escravo. Então, você tem uma nação de escravo. E a nação vai ser formada por aquilo que interliga essas pessoas. E aí ele traz essa questão de nação, né? Seja ligada pelo governante, seja ligada por uma linguagem, seja ligada por uma cultura. Tá bom? E é isso. Tá bom. Volta aí só nessa partezinha da diferença entre nação local e nação. Eu não entendi essa outra parte.
Olha, o que é que define uma nação na Europa? Uma nação é você nascer dentro de um território, né? Por exemplo, suponhamos que a gente nasça em Portugal. Então, somos portugueses, né? Pertencemos à nação portuguesa, né? Sim. Lá na África, a gente sabe que o que definia a nação não era o território, era o que conectava essas pessoas. Então, por exemplo, poderia ser uma linguagem, um costume, certo? Por exemplo, quando você chega em um local que você vê que todas as pessoas têm costumes, linguagem, é isso que torna Então peraí, seria mais ou menos algo relacionado à identidade, né? A isso, identidade. Ah, tá. tipo isso, entendeu? Por exemplo, nos conceitos de hoje, nação de gays, nação de lésbicas, nação de trans, entendeu? É nesse sentido. Não de uma nação territorial, porque a gente não tem um país chamado gay. Imagina que icônico, eu queria morar lá. Mas de todo jeito é porque eu sempre ouvi falar do termo comunidade. Eu pensava que nação poderia ser encaixado também. Pronto, mas nesse sentido é sim, encaixado, tá bom? Tá Nação. ótimo. Pronto, e aí ela acaba, porque é mais um resumo de tudo, abrangente, Pois assim. então, pronto, ó, vamos ver com tudo que eu escrevi para ver se dá certo, porque deu exatamente as 10 linhas, com você aqui falando. Escute aí, eu vou até ler. Lê devagar, Para. Quê? lê devagar. Tá certo. Para finalizar, neste capítulo, Thornton destaca com mais atenção o século XVIII, enfatizando o crescimento da importação de escravos na parte das Américas, que acabou por ser incentivado pelas guerras internas do continente africano e pelos crimes organizados ou banditismo. Você disse que era um termo importante. Tal novo agrupamento de escravos fez acontecer o aparecimento de várias culturas neo-africanas, o termo que até apareceu, que se sobressaíram na vida cotidiana dos americanos africanos nos 700, que no caso é a questão desses séculos. Por isso, o ponto-chave dessa parte do livro parece tentar enfatizar a humanização dos escravos africanos, sem olhá-los unicamente como uma parte relevante da economia americana, indicando sua parcialidade com relação à observação de componentes culturais que trouxeram de fato a representação de uma identidade africana, que eu coloquei agora, porque eu fiz a pergunta, de uma identidade africana própria para essas terras. Tá bom? Tá desligado. Meu filho, eu acho que seu resumo, assim, tá perfeito, porque você usou meio, assim, a sua linguagem para fazer esse resumo não foi a linguagem de você usar meios bem específicos do capítulo, é algo que você explicou, né? Então, acho que o professor É o que considera. eu entendi de você explicando. Mas isso é justamente, eu acho que ele considera isso mais, tá entendendo? Para mim tá Será que perfeito. dá bem? Será que dá bom? Pode mandar? Pode mandar. Então pronto. É isto. Vou até mandar agora, não sabe ainda que eu vou mandar daqui mesmo. Espera aí.